Para mim, esse time / elenco do Atlético é o mais sem alma, sinceramente, que eu me lembro, assim. Porque eu já vi time ruim, eu já vi jogador muito ruim, mas assim, que não tinha a menor condição de passar na porta do Clube Atlético Mineiro, mas que estava ali dando a vida pelo clube. Que se doavam muito em campo, que compravam a ideia de um clube que na oportunidade era um clube associativo, era uma associação que atrasava 90 dias de salário, tinha um monte de problema, que era uma esculhambação, que era uma mamação com o conselho deliberativo e tal. E, no entanto, a resposta acontecia dentro de campo. O Atlético se notabilizou ao longo da sua existência por ser um time de raça, um time de entrega. Ah, Everton, mas é o discurso raso que está faltando. Eu estou falando de compromisso. Eu estou falando de faltar compromisso. Eu noto que falta compromisso. Parte desse elenco aí, os erros da SAF do Atlético, nós colocamos no mesmo período que estamos vivendo agora, curiosamente, há um ano. Foi o pior momento do Atlético ano passado, exatamente na virada de abril para maio. Um ano depois, a parte que cabe ao Atlético, que é pagar em dia, andar com as suas obrigações com os jogadores e tal, saiu da boca dos jogadores que está tudo em dia. Saiu da boca dos jogadores. E aí, um ano depois, a gente olha para esse elenco que foi leão para cobrar, mas tinha razão, mas foi leão para cobrar, hoje são tchutchuca para colocar em prática aquilo que é passado pelo treinador. Então, tem culpa para todo mundo? Tem. Porque quando os donos do clube mantêm gente incompetente para cuidar de departamentos tão importantes, então a SAF tem culpa. Agora, o Johnny Saad está lá em São Paulo. Você sabe que... Você tem certeza que o Johnny sabe da capacidade de cada um de nós aqui? Não. O que ele espera? Que o Bernardo que está aqui em cima, que o Murilo que está aqui embaixo, que a Sinine, que o Lucas Cata Preta tenham o mínimo de controle para estudar quem vai ocupar esse microfone aqui para falar. E se der alguma merda aqui, o Johnny vai cobrar do Bernardo, que vai cobrar do Murilo, que vai cobrar da Sinine, que vai cobrar do Lucas Cata Preta. E onde eu estou querendo chegar com tudo isso? Não dá para você colocar em determinados cargos dentro de uma empresa gente que não tem competência, mas que é apenas da sua confiança. O departamento de futebol do Atlético inexiste. Outra coisa, eu não consigo cobrar do Siga, porque eu não sei onde está a responsabilidade do Siga e onde está a responsabilidade de quem chega e toma decisão na base do empirismo. Eu não sei onde o Siga está errando, quem do Siga que é competente ou não, quem autorizou, quem não autorizou determinadas contratações, quem deixou chegar ao ponto que chegou, eu não sei. No Siga eu não sei, dentro do Atlético eu sei. O Paulo Brax não pode continuar como executivo de futebol do Atlético, ele não tem condição. O Atlético precisa trocar o gerente de futebol. Todo mundo fala é competente, mas não tem vestiário nesse clube. Daqui a pouco, eu preciso trocar uma ideia com vocês, que eu não vejo o menor sinal de organização no trabalho do Barba, eu não vejo o menor sinal de compromisso dos jogadores do Atlético, não vejo o menor sinal de compromisso. Ah, mas você está generalizando? Não estou generalizando. Mas a maioria aí não tem o menor compromisso com o que está sendo feito. E para finalizar, eu preciso, todos nós precisamos de uma explicação de quem bancou as contratações que chegaram, que custaram dinheiro ao clube, uns foram embora, prejuízo, outros estão emprestados, mas ainda sem uma definição. Quem conduziu isso? Quem conduziu e por que trouxeram jogadores que estão aqui e que não estão jogando no momento em que o Atlético precisava do jogador chegar e resolver o problema? O Atlético é o time que vive do futuro. Vamos esperar para ver o que dá. Tomás Pérez, vamos esperar. O Minda, vamos esperar. O Casserra, vamos esperar. E vamos esperando. O Preciado, eu entreguei minha carta de renúncia ontem, tá? Que é isso? Renunciei mesmo, não quero ser seu advogado mais. Senhora. Já viu lá na CPI? O time vai fazer delação. Eu sou o doutor HG, ou doutor HG não quer que você faça delação. Você vai querer fazer? Vou, então eu tô fora do seu caso. Procura outro. Então parei também.
precisam explicar. Everton, mas você elogiou. Não, eu elogiei, por isso eu estou entregando minha carta de renúncia. Eu também erro, né? Mas eu posso errar, não posso? Pode. Eles lá, eles têm os dados na mão, eles têm o dinheiro. A margem deles precisa de ser menor porque são específicos disso e o momento que o clube passa. Agora juro que é para finalizar, eu não falo mais. A coletiva do Alonso, a entrevista do Alonso ontem depois do jogo, expõe claramente que existe um desconhecimento da gravidade da situação hoje, até dentro do grupo de jogadores. Eles desconhecem. Eles se acham acima da situação que eles estão vivendo. Porque a entrevista do Alonso ontem depois do jogo é um escárnio, é de uma irresponsabilidade tão grande, tão absurda, que eu que já achava ele fronha, ele panda, ele péssimo, passei a triplicar esse rótulo que eu coloquei nele. E outra, a coletiva do Barba ontem, para mim, diz muito sobre um treinador que está perdido, que não sabe o que fazer, que não sabe quem escalar e que não tem o menor padrão de jogo. Então, ele também tem que responder, porque ele já está aqui. Há quanto tempo ele está aqui, por favor? Barba. 2 meses. Faz 2 meses agora. Há 2 meses. Então, e se há 2 meses esse time não tem o mínimo de padrão, ele que era especialista em armar time fechado, saindo do contra-ataque, ele não consegue fazer isso no Atlético, quer jogar com a bola, ele não consegue, ele continua insistindo e continua escalando cada time num jogo e tal. Eu acho que diz também sobre o trabalho dele. No mais, eu não falo mais nada. Não, mas diz muito também pelo elenco que o Atlético tem. Sim, também. O elenco do Atlético, eu bato muito nessa tecla, eu sou insistente com essa tecla, que o Sampaoli, podem gostar ou não gostar do Sampaoli, mas é um cara rodado. É um cara que vive o futebol há muito tempo. E o primeiro diagnóstico que ele fez foi que aquele time era contaminado pelos fracassos. E os fracassos foram normalizados no Atlético. Gente, é pegar essa semana do Atlético. Essa semana do Atlético, ela tinha que ser marcada por muita revolta. Mas revolta partindo principalmente para quem manda no Atlético. Quem gere o Atlético devia estar muito revoltado. E o que me incomoda muito é a passividade. A passividade que vem de quem manda dentro do Atlético. Vamos olhar simplesmente para números, para dados. Na temporada passada, quando a gente olha o que foi o Atlético dentro da Sul-Americana, já era motivo para pegar e ficar muito revoltado. Era um grupo que tinha Caracas, Cienciano, que por sinal, né, virou o papai do Atlético, Cienciano e Iquique. O Atlético conseguiu a façanha de se classificar para um play-off para jogar contra o Bucaramanga e passar o sufoco que passou. Aí vem a temporada seguinte, você pode pensar, não, o Atlético agora vai se preparar melhor para essa competição, ou para as outras competições, ou para a temporada. Não. O Atlético consegue cair em um grupo ainda mais fraco que o da temporada passada. Ele é premiado no sorteio com Cienciano novamente. Opa, tá aí a oportunidade de você dar o troco aí no Cienciano, que o ano passado ficou em primeiro lugar no grupo. Não. O Atlético vai lá fracassar novamente contra o Cienciano. Entrega o Porto Cabedelo, equipe da Venezuela, e o Juventud, uma equipe fraquíssima do Uruguai. Um grupo, então, paupérrimo. Mas tão paupérrimo é o futebol do Atlético. E aí o Atlético vai passar vexame dentro desse grupo. E termina a primeira fase, né? O primeiro turno desse grupo, com 4 equipes. E o Atlético é o lanterna desse grupo. É a pior equipe desse grupo. O Atlético consegue a façanha, é importante a gente citar isso, porque sim, torcedor, vocês estão vivendo um momento histórico. Histórico. É porque na história do Atlético, de 118 anos que o Atlético tem, 118, é isso mesmo? 118, me ajude. 118 anos, o Atlético perdeu pela primeira vez em competições continentais para um time venezuelano, Porto Cabedelo, e para um time peruano. É, isso mesmo, vocês conseguiram essa façanha. Até o mundo cósmico, você viu que deu uma apagada para quem tá no YouTube. É porque o Atlético é apagado. Apagado é o Atlético. Fazer em menos de 15 dias, vocês conseguiram. E quando eu falo vocês, eu estou falando da cúpula do Atlético, dos diretores do Atlético, da comissão técnica do Atlético, dos jogadores do Atlético. Vocês conseguiram humilhar a torcida do Atlético. O torcedor atleticano está humilhado. Humilhado.
E aí é o combo. É um combo. É ser goleado pelo Flamengo por 4-0 jogando em casa, em um lugar, na Arena MRV, tão badalada, né, pelos donos, na Arena MRV, onde o Atlético ainda não conseguiu vencer no tempo normal a equipe do Flamengo, um dos grandes rivais históricos que o Atlético tem. Então proporcionou esse vexame já no domingo. Entrega pro torcedor atleticano, olha só, um 4-0 para cima, perde de 4-0 pro Flamengo. E aí, vem a quarta-feira para perder pro Cienciano. Gente, o que estão fazendo com o Atlético é um absurdo dos maiores da história do futebol brasileiro. E lembrando, no domingo é sábado, né? Sabadão. No sabadão, 9h da noite, tem só um clássico pela frente. Contra o Cruzeiro, que vem numa ascensão e o Atlético em uma queda. Uma queda vertiginosa, que já está muito próximo do Z4. E isso é muito a realidade do Atlético. O Atlético joga futebol de Z4. O Atlético é tratado como um time pequeno. A instituição levou ao desmando dentro do Atlético, ao descaso. Então, Atlético, ou melhor, atleticano, se prepare, porque o pior ainda pode estar por vir. E a tendência do Atlético viver ainda uma temporada bem pior do que ele vive hoje, né? Essa é a grande realidade. Eu não consigo olhar pro Atlético hoje e imaginar que esse time terá uma reação. Exceto que haja uma reformulação completa no departamento de futebol, no elenco, porque o que o Atlético apresenta nos últimos jogos é abaixo da crítica. O Atlético tem sido ruim no Campeonato Brasileiro, ruim na Copa Sul-Americana, ruim num contexto geral em todas as competições. É um Atlético que não compete, um Atlético que, independentemente do adversário que ele vai enfrentar, ele sempre está preparado para o seu pior jogo. E aí não interessa mesmo, o Atlético pode enfrentar o Cienciano, o Juventude de Las Piedras, pode enfrentar o Flamengo, que é um grande time do nosso futebol sul-americano, o Palmeiras, a Chapecoense, o que quer que seja, o Atlético está pronto para o pior jogo possível. E, cara, eu olho para esse elenco, não tem nada que me faça imaginar que a expectativa possa ser diferente do que da luta contra o rebaixamento. O Atlético tem que pensar realmente um pouco diferente. E aí, algumas críticas nominais. Primeiro, a gestão do Atlético, gestão como um todo, seja o Rafael Menin, o Rubens Menin, o Paulo Brax, enfim, o Pedro Daniel. O Atlético precisa repensar a forma que hoje ele trabalha o futebol. Do jeito que tá, não vai dar. Do jeito que tá, o Atlético é seríssimo candidato ao rebaixamento para jogar a Série B em 2027. Hoje, eu não consigo ter qualquer expectativa que seja em relação a essa equipe. Para mim, o Atlético é um postulante seríssimo a jogar a Série B do Campeonato Brasileiro de 2027. Segunda crítica, ao elenco, ao grupo de jogadores. Cara, como são passivos, como aceitam muito tranquilamente o fato do time perder, qualquer jogo que seja o Cienciano, seja o Flamengo dentro de casa. O Atlético é muito passivo, esses jogadores do Atlético são muito passivos. E, para finalizar, a comissão técnica do Barba, que para mim é a menos culpada, mas também tem responsabilidades. Cara, por que num jogo como ontem, ele não utiliza os garotos apenas? Ou ele dá oportunidade para os garotos apenas? Para rodar, para dar experiência, para que os moleques tenham uma possibilidade de entender como é jogar para um time profissional, para que eles possam ter uma oportunidade. E aí, cara, ele usa o que nós já sabemos que não vai dar certo. Sabe a vontade que falta muito, Thiago? Ela apareceu com o Isep, por exemplo, em campo. Exato. Vontade. Então por que não coloca esses moleques para jogar? Testa. Cara, é um jogo que se fossem os moleques, o torcedor entenderia. Pô, perdeu, beleza. Tudo tranquilo. Agora você vê aquele bando de marmanjo experiente. Velho, o Scarpa, que é um cara que por muito tempo eu defendi. E o Igor Gomes? Mas por que do Igor Gomes eu não espero nada, É assim, sabe? Eu tô só te colocando mais lenha nessa fogueira sua. Porque
Tem mais lenha pra queimar aí. Sim, exato. Tem mais lenha. Mas assim, me irrita e me incomoda muito mais jogadores como o Scarpa, que eu espero alguma coisa. Eu tenho uma expectativa em relação ao Scarpa. Eu já ouvi jogando bola no próprio Atlético. Eu vi o Scarpa fazendo uma boa temporada em 2024. Nada. Mas, Nada. cara, o Scarpa parece que ele tem a vontade de nada, sabe? Nada. Ele olha pro jogo e, cara, que se dane o que tá acontecendo aqui. Sabe aquele cara que tá nem aí pro jogo? E assim, isso me incomoda. Aí entra o Izep, entra com vontade, entra com tesão, entra a fim de jogar. Então falta isso ao Atlético. E assim, aí é um combo generalizado. Pra mim, existem profissionais que lá não deveriam estar. O Paulo Brax é um cara que, cara, realmente, se o Atlético estiver pensando em dar sequência ao Paulo Brax, mais uma janela ao Paulo Brax, o Atlético vai jogar a Série B de 2027. Se o Paulo Brax estiver à frente do futebol do Atlético em julho de 2026, pode ter certeza, o Atlético já é um dos rebaixados. Ô, Thiago, só lembrando, né, que o dinheiro foi colocado na mesa, né? O Paulo Brax investiu 7 milhões no Minda, 7 milhões também no Cassieira, com possibilidade de mais 3, mais que daria 10 no milhões. Preciado. Do Preciado também mais 5. Então, assim, o dinheiro foi colocado na mesa, né? Aí foi Pérez... Quem foi mais que eu não lembro? Pérez, Renan Lodge, que foram... Pérez, Lodge, Vitor Hugo, Minda, Cassierra... Vitor Hugo mais 2,5 milhões de dólares. Isso. Então, sim, o dinheiro foi colocado mais de 100 milhões de reais. Mais de 100 milhões de reais. E sabe o que é o grande problema nisso? É que surgiu uma informação há algum tempo que as contratações do Minda e do Cassierra teriam sido um movimento para agradar empresário e etc e tal. E aí, na oportunidade, me parece até que o Paulo Brax negou, mas é óbvio que vai negar, ele vai confirmar um escândalo desse. Agora, independentemente de ter sido ou não um movimento para agradar empresário, com dinheiro desse você não encontraria nada por perto. Melhor. O que você hoje, se você tivesse hoje na mão dinheiro para trazer o Cássio... Gente, eu tô falando... Eu não tô esculhambando os jogadores, não, tá? Não. Eu só tô dizendo que o Atlético precisava para agora. O Atlético precisava para chegar, fardar e jogar e resolver. O Atlético não pode contratar para futuro. Isso não pode. Então você tem... Vamos lá. Você tem um Cassierra lá na Rússia com ótimos números. Você tem o Ronaldo Tavares do Atlético com ótimos números aqui. Não, vamos buscar o Cassierra porque é do cacete a gente buscar na Rússia. É do cacete. Ah, não, mas você tá esculhambando a liga. Não. Eu tô falando que só pode ser esse o modus operandi deles. Porque se você disser pra mim que o dinheiro que foi gasto no Cassierra, que não joga, ou que jogou o mínimo possível, e que o Minda, que é um jogador muito veloz, a gente viu ontem, ele é veloz, você vê que ele tem ali um quê de qualidade, mas não joga porque tem problema. Vai pra merda com um negócio desse, né? Você vai contratar um jogador que não tem condição física. Porra, o dinheiro, esses caras acham que dinheiro nasce numa árvore pra gastar tão... E outra coisa, estão cobrando de quem as contratações do Atlético? Vou repetir aqui uma frase que a gente já falou aqui 200 vezes. Quando o Rony e o Júnior Santos foram contratados, o que nós questionamos aqui? Os valores colocados no negócio. Eu confirmo que eu não questionei a qualidade dos jogadores. Você questionou? Eu não questionei a qualidade, eu questionei o que eles custaram. Um escândalo o que custaram. Aí veio o Patrick e o menino. Eu esperava algo do menino que não aconteceu. Já foi embora, tá? Foi vendido ou foi emprestado, hein, o menino? O menino foi emprestado. Foi emprestado. Pois é, ainda vai ter que resolver mais essa pica. Que lá também não tá jogando. E aí o Rony foi vendido. Prejuízo de $1 milhão de dólares ou de reais que foi o prejuízo, hein? Do Rony? É. Acho que $1 milhão de prejuízo. Negócio assim. Eu não sei. O Júnior Santos tá no Botafogo lá. É um no cravo, outro na ferradura. Jogou um dia desse muito bem lá e, pô, o pessoal ficou animado. Então, animado com o quê? Não tem dinheiro pra contratar também, não. Tá todo mundo metendo o pé do Botafogo. Daqui a pouco tá de volta aí. Aí depois vai ao mercado, depois de errar com os dois, com os três, ainda trouxe o Patrick de contrapeso, que também não joga. Aí vai ao mercado de novo e contrata de novo, gastando dinheiro de jogadores que chegam aqui e não dão a resposta. E quem vai ser cobrado por isso? Se não há motivos para que o departamento de futebol do Atlético sofra uma reforma radical, estão esperando o quê? A queda para a Série B ali no final do ano? Vocês acham que ela está muito longe? O Atlético está com o mesmo número de pontos do primeiro na zona de rebaixamento, que ganhou do Atlético no confronto, lá na Vila Belmiro.
O Atlético é o último colocado do grupo dele, que tem Cienciano, Puerto Cabello e Juventud. E o Atlético é o último do grupo. Que seja o último, que saia dessa desgraça. Sabe por que tem que sair? Porque, primeiro, esses caras jogando o Campeonato Brasileiro com obrigação, eles já não se entregam. Eles já não demonstram vontade, eles já não demonstram interesse, eles não conseguem ganhar um jogo do Cienciano e do Puerto Cabello. Vocês viram quanto o Puerto Cabello perdeu? Não, só no primeiro tempo o Juventude fez esse placar. É um negócio escandaloso. 4-0. Escandaloso. O Atlético perdeu pro Coritiba, o Atlético perdeu pro Santos, o Atlético empatou com o Remo. São times que vão lutar contra o rebaixamento, que é na mesma faixa de tabela que o Atlético vai lutar. E vocês ainda acham que tá tudo tranquilo? Será que esses caras no Atlético, eles estão achando que é só uma turbulência? Porque eu escutei isso da boca do Alonso ontem também, aprendeu com o Paulo Braga. Turbulência, que é uma turbulência. Dose. Tem 3 anos, querido. Não há aeronave no mundo que suporte 3 anos de turbulência. É um terremoto, isso é um terremoto eterno. Né? É um terremoto eterno. Então, peraí, onde é que vocês estão com a cabeça? Vocês estão tomando zoeira. Vocês já tomaram zoeira. Vocês estão tomando zoeira do Cienciano. O Cienciano zoou nas redes sociais. E tem que zoar mesmo, tá? E tem que zoar mesmo. Então vocês não entenderam o buraco que vocês entraram. E aí vou repetir, só pode ser mais uma vez. E vou repetir o que eu disse aqui. Tem culpa para todo mundo, inclusive para o Barba. Eu quero ver se alguém vai defender aqui. Não, segue o baile. O Atlético troca técnico de 20 em 20 jogos mesmo. Quando não dá resposta. Ele é o menos responsável. Não, de longe, ele é o menos responsável. Ele é o menos responsável. Menor sinal de organização. Não, vai lá, continua, tá dando certo. Não, ele tem responsabilidade, você concorda? Tem, mas é a menor. É claro que é. Mas o Thiago, qual bolha... Eu vi sua cabeça assim, quando eu fazia coisa que você concordava. Qual bolha você acha que vai estourar? Chegou a 15 jogos ontem. A primeira que tem que estourar 6 é do vitórias. Paulo Brax, não, mas não é. No Atlético, a que estoura, o Atlético é o caso da traição em cima do sofá. Tem 2 anos que o Atlético tá vendo a traição em cima do sofá, mas ao invés de trocar quem o traiu, tá trocando o sofá. Concordo. Daqui a pouco lá vai o sofá de novo. Eu não tô falando que o trabalho do Domingues é belíssimo, não é. Entrou no viés descendente, mas diz muito mais a respeito da incapacidade do elenco do que da capacidade do Domingues. O Domingues não é o Bianchi, o Domingues não é o Galhardo, e a incapacidade do elenco. Mas o Domingues não é um aventureiro do futebol argentino, gente. E a incapacidade do elenco diz respeito ao Brax. O Domingues venceu na Argentina. O Domingues venceu num clube gigante na Argentina, que é o Estudiantes. Mas sabe por quê? Nada pro Atlético, não digo pro Atlético, nada para esse elenco vai servir. Eu tô cravando aqui, ó. É uma pena que neste momento o JJ, o Jorge Jesus, isso mesmo. Se o Jorge Jesus viesse hoje pro Atlético com esse elenco aqui, gente, com sinceridade, é um elenco muito, muito fraco do Atlético. Que durante os 2 últimos anos, ninguém consegue mais, nenhum técnico. Eu tô cravando isso aqui. Como você pode afirmar? Porque eu tô acompanhando o Atlético nos últimos 2 anos. Ninguém é capaz de dirigir o Atlético e fazer um trabalho, 50% do trabalho que o Milito fez, pessoal. Por causa de qualidade ou por causa de envolvimento? Acho que qualidade. Por conta de qualidade, qualidade. Por conta de então, qualidade. Eu vou te fazer uma pergunta. O elenco que o Atlético tem é pior do que o elenco do Atlético Paranaense? O HG, em termos de envolvimento Então é envolvimento. Não, é envolvimento e qualidade, HG. Também, esse jogador... HG, sei se sim. Não esse tenho jogador, essa certeza. É sim, eu tenho, porque esses jogadores pereceram. A gente olha pros nomes. Tem 2 anos que a gente olha... Não, mesmo que não tem nome. Não, HG, então, aí é um erro maior ainda, pode ser, porque eu entendo você apostar no nome e achar que ainda pode sair dali sempre uma última mágica, sempre um último truque. Mas jogadores vazios, que nunca fizeram a diferença... Você se frustra com Scarpa? Se frustra. Claro. Porque ele já fez a diferença em elencos importantes. Com o Dudu, apesar de eu ter falado que o Atlético estava contratando uma jossa! O Dudu é uma jossa hoje. Eu falei isso quando ele foi contratado pro Cruzeiro. Mesmo. Falei. O Cruzeiro pegou, colocou o cavalo de Troia em frente aos centros de treinamentos do Atlético, o Atlético abriu as portas pro Dudu. Então você se frustra mais, com jogadores que tiveram o nome, já entregaram, o próprio Hulk, mas que a saída é melancólica,
Que saída triste de um ídolo o Atlético tá promovendo. Ok, agora vamos lá. Qual momento da história o Igor Gomes já foi um jogador muito relevante no São Paulo? Sabe, o próprio Michael que tá arrotando grandeza aí no microfone. Michael, desculpa, irmão. Você compôs no Corinthians, mas você não fez a diferença nenhuma. Jogou 6 em meses nenhuma lá. campanha gigantesca do Corinthians. Jogou 6 meses lá. Sabe, você olha pra zaga, você não vê esse perfil. Até o próprio Lianco, que é um jogador que eu considero muito bom, mas que acha que é muito melhor do que de fato que ele é. Então, HG, você tem estrelas, jogadores importantes. O Paulinho foi embora. Mesmo o Paulinho jogando a última temporada dele machucado, pô, que saudade que deve sentir o torcedor atleticano do Paulinho machucado, que perdia muitos gols. É porque era um Atlético que produzia em larga escala. Mas resolvia muito Aí jogo. você mistura com outras situações. O Bernard nunca deveria ter pisado no Atlético de volta. Essa aí eu não carrego. Eu falei com você, o Bernard está voltando e não vai, ele no máximo vai ser um cara de rotação de elenco. Bernard não sobe nível, gente. Desculpa. Eu te falei isso também. Nós Essa aí eu falamos, concordei. nós falamos. Então são muitas Custa acertar. situações que se encontram, HG. É claro que o Domingues, ele tá à beira do campo, ele precisa de tomar uma atitude. O Atlético não pode mais jogar com 2 linhas de 4. Ontem ele até fez um 4-1-4-1 colocando o Pérez, né? Ontem eu vi muito. Por que o Pérez não joga? O Alexander imaginário. O problema é que você olha para o banco, não tem muito o que fazer. Eu discordo frontalmente de pegar assim a base, não os que já rodaram, tá? Izep tem que realmente ir pro jogo, Pacini tem que, mas pegar, pô, você joga um veneno no jogo daquele ontem, sabe? O garoto, cara, desculpa. Mas que fosse desde o início. Sabe uma coisa que eu penso, Valor? Não tinha problema perder com os meninos, desde que eles começassem. Agora, eu acho crueldade você colocar os moleques pra jogar depois que a vaca foi pro brejo, saca, velho? Igual, por exemplo, o Izep entra depois que a vaca foi pro brejo. Ele tenta fazer a parte dele, mas, cara, num elenco completamente passivo, num elenco completamente sem vontade alguma. Eu até concordo com o HG sobre a questão do envolvimento. Eu acho que, de fato, falta envolvimento aos jogadores, mas também falta qualidade. Tem jogador aí, cara, que já teve muita qualidade e hoje não tem mais. E eu passo a duvidar da qualidade, por exemplo, atualmente, do Gustavo Scarpa. Não, é um cara que eu era fã do Gustavo Scarpa desde os tempos de Fluminense. Eu já ouvi jogando como lateral esquerdo no Fluminense, ala esquerda, e eu falava, cara, esse moleque é bom de bola e tal. Mas, cara, eu não consigo confiar mais que ele tenha qualidade. Porque quando entra em campo, eu falo, velho, não é possível, esse cara desaprendeu a jogar futebol. Ele não sabe mais. Eu não sei se é só questão do envolvimento. Talvez, de fato, o cara passou do prazo de validade, como diz bem o Valu, pereceu. Eu tenho uma teoria sobre o Scarpa. Acho Qual? que o Atlético depositou um peso nele que ele nunca conseguiu carregar, que é essa função de armador. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueça de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante pra gente estar trazendo esses cortes aí do nosso Galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso aí, foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!